Este é um carro com uma suspensão convencional. Este é um Porsche 911 com uma suspensão convencional. E este é um carro com a suspensão Bose. Esse sistema foi apresentado pela empresa lá em 2005. Era uma suspensão eletromagnética que deixava o carro totalmente estável. E obstáculos na rua também não eram problema. Quero ver como um Tesla lida com um galho atravessado na rua. Parece bruxaria, mas é só tecnologia mesmo. E olha só que curioso, a Bose, a empresa que fez o sistema, é uma empresa de equipamentos de áudio. Mas e por que depois de 14 anos ainda usamos essas suspensões que chacoalham tudo e não essa eletromagnética? Vamos ver o que aconteceu e se ainda há esperanças. Em 1980, Amar Bose, fundador da empresa Bose de equipamentos de áudio, formou um grupo composto por engenheiros do MIT e outros de sua empresa, para desenvolver a suspensão ideal. Essa mudança de foco em relação a outros projetos da empresa é porque, segundo ele, em 1957 ele havia comprado um Pontiac modelo 58 com as primeiras suspensões a ar, e depois um Citroën em 1967, com uma suspensão hidráulica sempre vazando. Ele acabou ficando fascinado pela função da suspensão, que deveria controlar as rodas e entregar conforto ao motorista. Ele então teve a ideia de um novo sistema que seria muito melhor que as suspensões existentes. Segundo ele, o projeto de suspensão eletromagnética para carros, que viria a ser conhecido como Projeto SOM, iria revolucionar a indústria automobilística. A ideia era inventar um sistema que antecipasse os solavancos das estradas. Seria como andar em um tapete mágico. Em 2004, após 24 anos de pesquisa, o sistema foi instalado em um Lexus LS 400, ano 94, um carro de luxo da época, com um dos melhores sistemas de suspensão. Em 2005, a empresa apresentou o protótipo, como podemos ver nesse vídeo, onde eles comparam com outro Lexus original e com um Porsche. O sistema elimina praticamente 100% das oscilações na carroceria do carro. Parece até fake, mas não é. No teste eles pegaram dois Lexus ano 94 iguais. O escuro eles deixaram original e no branco instalaram o sistema de suspensão eletromagnética Bose. O sistema de suspensão ativo da Bose controla cada roda individualmente, removendo as oscilações da carroceria. Um sistema de suspensão padrão usa molas, amortecedores e braços de controle para amenizar as imperfeições da estrada e oscilações do carro. São sistemas passivos que reagem quando ocorrem impactos. No sistema ativo da Bose, a suspensão se torna um atuador. Os atuadores na suspensão são motores elétricos lineares, operando em dois sentidos do eixo, neste caso para cima e para baixo. No eixo que se move para cima e para baixo, há ímãs permanentes. Na parte externa, no estator, há bobinas elétricas. Ao aplicar uma corrente elétrica nos condutores das bobinas, surge um campo eletromagnético que atrai ou repele os ímãs, fazendo com que o eixo suba ou desça. Um motor linear é como se desenrolasse o estator de um motor rotativo. Assim ele produz força em linha reta ao invés de rotativa. Neste sistema, os motores lineares substituem as tradicionais molas e amortecedores. Existem ainda dois amortecedores pequenos tradicionais para absorver vibrações de alta frequência. Acelerômetros em cada roda e no chassi, juntamente com outros sensores, detectam a aceleração do carro, movimentos da roda e alterações na pista, e enviam esses dados para um controlador. Esse controlador executa um algoritmo que identifica o que está acontecendo e determina o sinal de corrente que deve ser enviado para os atuadores em cada suspensão. Os atuadores empurram ou puxam as rodas individualmente de acordo com as variações no terreno, mantendo-as sempre em contato com o chão. Também evitam a rolagem nas curvas e movimentos de aceleração ou desaceleração. Tudo isso em alguns milissegundos, mantendo o carro quase que 100% estável. Se o movimento da suspensão for de até 20 centímetros, os ocupantes do carro não sentem nenhum movimento. 20 centímetros é bastante coisa. Todo o peso do veículo é sustentado pela força magnética dos motores lineares. A velocidades maiores, o sistema ainda rebaixava o carro para reduzir o arrasto e melhorar a estabilidade. Esse sistema também é regenerativo, ou seja,
quando a roda sobe uma lombada na rua, a roda age contra a suspensão. O motor então absorve parte dessa energia e armazena na bateria do veículo. Quando ele desce a lombada, o motor elétrico gasta energia novamente, se estendendo. Com isso, o sistema acaba consumindo apenas 1/3 da potência de um ar-condicionado de um carro. Segundo o engenheiro do projeto, Neil Lakritz, na época não havia motores com a combinação necessária de força e eficiência, nem amplificadores adequados. Então eles tiveram que desenvolver a própria versão. Mas um desafio ainda maior era projetar o sistema de controle, tanto o algoritmo quanto o controlador. Ele deveria ler os sinais dos sensores e tomar uma decisão precisa em tempo real. Conforme o carro se movia a velocidades maiores, o controlador deveria processar e tomar as ações cada vez mais rápido, exigindo uma grande capacidade de processamento. Somente com a chegada dos CPUs Pentium da Intel nos anos 90 que o sistema ficou com uma velocidade de processamento aceitável. O controlador na época dessa demonstração do vídeo usava um Pentium 3 de 750 MHz. O controle desenvolvido para atuar nos motores lineares é bem similar ao sistema de controle de alto-falantes desenvolvido pela empresa, e o modo de atuação também. Aplica-se um campo eletromagnético para mover o eixo, no caso do motor, ou o cone com a bobina, no caso do alto-falante, para um lado ou para o outro. Ou seja, a empresa ainda estava aplicando sua expertise nesse projeto. O projeto foi um sucesso técnico, mas um fracasso comercial. O sistema era muito caro e também muito pesado para ser integrado em um carro normal, sem que fosse necessário redesenhar drasticamente o carro. O objetivo dos engenheiros da Bose na época era deixar o peso do conjunto com no máximo o dobro do peso de uma suspensão normal. Ou seja, segundo eles, a suspensão de cada roda deveria acrescentar no máximo 22,5 kg. Isso dava um aumento total de 90 kg. Pode não parecer muito, mas impacta significativamente no consumo de combustível. Considerando um carro de luxo, isso dá uns 5% de aumento no peso total do carro. Em um carro popular, pode chegar a 10%. E o que você prefere? Conforto ou economia? Na época, empresas como Jaguar, Mercedes, Honda e Ferrari ficaram muito interessadas no sistema, mas quando viram os números, deixaram o projeto no altar. A crise financeira global de 2008 encerrou de vez o projeto. Eles conseguiram recuperar parte dos 100 milhões de dólares investidos durante os 24 anos de pesquisas, abrindo uma empresa chamada Bose Ride, que fabricava suspensões ativas para bancos de caminhão. Até que em 2017, a Bose vendeu a tecnologia para a ClearMotion. Para tornar o sistema comercializável, a ClearMotion abandonou a ideia do motor elétrico linear e aplicou o software de controle e sensoriamento da Bose no seu próprio sistema de suspensão ativo com válvula. Ao invés de ser uma suspensão eletromagnética, ela é eletrohidráulica. Cada uma das 4 suspensões tem um controlador digital que detecta os distúrbios da rua. Eles então enviam os dados lidos para a nuvem, que faz o processamento e retorna os comandos aos controladores, que enviam o sinal aos motores elétricos com a pressão hidráulica exata a ser aplicada nos amortecedores. Isso tudo em menos de 5 milissegundos. Eles chamaram esse sistema de chassi digital. O sistema também é regenerativo. Quando a roda atua na suspensão, o fluido do amortecedor é direcionado através da válvula, acionando a bomba e o motor, que passa a gerar energia, criando um amortecimento controlado. Esse sistema promete ser bem mais leve e barato que o original da Bose, e também não exige grandes adaptações dos veículos, embora aparentemente não tenha uma resposta tão rápida quanto aquele dos motores elétricos. Segundo eles, pelo menos 6 montadoras se interessaram no sistema. Os planos da companhia é de implementar o sistema agora em 2019 em alguns veículos de teste e começar a produção em massa em 2020. Mas o mercado-alvo que ela está mirando mesmo são os carros autônomos. Como durante a viagem as pessoas estarão livres, elas irão querer fazer atividades como usar o celular, notebook ou tomar um café. Imagina como seria com um carro totalmente estável. Hoje em dia existem também outras montadoras investindo em sistemas de suspensão ativos, como a do Audi A8, que mapeia com câmeras a estrada e antecipa os buracos e as imperfeições do terreno. A ClearMotion também planeja usar um sistema de câmeras, que fará uso da nuvem e compartilhará o mapa da estrada com outros veículos.
Há também a empresa alemã Vibra-Acoustic, com um sistema similar ao da ClearMotion já implementado no Porsche Cayenne. A Mercedes também tem o seu sistema ativo Airmatic, com suspensão a ar e com câmeras mapeando a estrada. E pensar que a Bose tinha um protótipo funcionando já em 2005, que poderia ter sido melhorado, mas acabou ficando de lado por todos esses anos por questões financeiras. Neste tempo, outras empresas acabaram desenvolvendo os próprios sistemas. Mas nenhum desses modelos novos consegue pular obstáculos. Isso era algo implementado só para testes, não sairia nos modelos finais. Uma pena, porque seria muito legal. É curioso como que um avanço tecnológico pode ser de uma área tão inesperada. Neste caso, o sistema de suspensão mais avançado na época saiu de uma empresa de equipamentos de áudio. E você, o que acha desse sistema de suspensão ativa? Qual deles você acha mais